Dando sequência aos pontos positivos e pontos negativos, pergunta do internauta, já gravei a parte 1, já gravei a parte 2 e vamos para a parte 3, né? Outro ponto positivo, percebam que eu acho, na minha opinião, tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos. E outro ponto positivo é a unificação de todas as informações de licitação do Brasil num único portal, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Vejo como uma iniciativa muito inteligente da administração pública de centralizar todas as informações do país, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em um único portal de licitações, onde vão conter todas as informações sobre atas de registro de preços celebradas, todos os contratos celebrados, termos de aditamento, editais de licitação, convocações para contratações direta, por dispensa, por inexigibilidade de licitação, plano de contratações anual, bom, todas as informações de licitações do país, muito mais, né? Muitas outras informações vão ser centralizadas nesse portal nacional, o que facilita, inclusive, não só os licitantes nacionais, como investidores estrangeiros que queiram também participar de licitações do governo, talvez, ou que investir em algum negócio, vender algum produto, ou mesmo investir em empresas brasileiras por meio desse acesso à informação centralizada. Vejo pontos muito positivos. Outro ponto que eu acho assim de fundamental importância a longo prazo, talvez ele não surta efeitos imediatos na promulgação da lei, mas eu acho que isso vai ser um ponto importantíssimo da lei de licitações, que é a matriz de risco. A matriz de risco vai antecipar os problemas dos contratos, se não todos, a grande maioria deles. Então, a matriz de risco vai ser praticamente um anexo do edital de licitação, estabelecendo riscos que a administração pública mapeou, né? Ou mesmo que a iniciativa privada avisou a administração pública de que aqueles riscos poderiam acontecer, e na eventualidade da materialização desse risco, o edital vai estabelecer de quem é a responsabilidade. Se a responsabilidade é da empresa contratada, se a responsabilidade é do órgão público contratante ou se a responsabilidade é compartilhada. Então temos aí o aumento excessivo de insumos, que é um risco, temos desabastecimento do mercado, escassez de matéria-prima ou um aumento desmesurado de um determinado insumo, como o caso da pandemia, que foi o aço, que subiu absurdamente. Temos também um outro risco, que é a variação cambial. Então é possível, desculpem gente, eu bati aqui, mas é possível, né, estabelecer essa matriz de risco no edital da licitação, fazendo com que o licitante já entre com uma certa previsibilidade daquilo que poderá acontecer de ruim no contrato e quem será o responsável, quem vai recompor aquele equilíbrio do contrato inicial. Vejo como uma iniciativa muito positiva e que no futuro diminuirá o número de litígios, não só administrativos, como também os litígios judiciais. Gosto também da defesa pública, da defesa jurídica do gestor público feito pelo órgão interno de assessoramento jurídico. Vejo de maneira muito positiva esse dispositivo do artigo 10 da lei. Gosto também do legislador ter mencionado o programa de compliance em vários momentos da lei, não só exigindo de empresas que participem ou que assinem contratos com a administração. A gente tem um probleminha na lei, porque a exigência que a empresa tenha o programa de compliance ainda jogou a barra muito alta, né? Só em licitações de grande vulto. Eu acho que a administração pública brasileira já vinha numa evolução muito grande sobre o programa de compliance das empresas contratadas. A lei talvez tenha que fazer um ajuste nesse ponto para permitir que a legislação local de vários estados e municípios se adaptem a esse dispositivo da nova lei de licitações. Mas também o programa de compliance entra num critério de desempate, por exemplo. O programa de compliance entra, por exemplo, num critério de avaliação de uma possível penalidade como um critério atenuante. Então vejo como o programa de compliance muito interessante sendo mencionado pelo legislador. Vejo também a arbitragem como ponto positivo, vejo as centrais de compras também como ponto muito interessante
interessante da nova lei, e o procedimento de manifestação de interesse como instrumento auxiliar de contratação. Gosto também dessa figura, trazer a iniciativa privada mais para próximo da administração, fazer com que a iniciativa privada invista em projetos, estudos, investigações, e a administração pública use esses projetos e licite esses projetos sem precisar desembolsar nenhum recurso com eles, logicamente permitindo que essas empresas no PMI, que é procedimento de manifestação de interesse, quem apresentou o estudo, o projeto, possa participar daquela licitação também e, não obstante, tenha apresentado o projeto. Gosto desta figura também. Tem uma figura aqui que eu não sei direito se ela é positiva ou negativa, né? Mas tem gente que gostou, tem gente que não gostou, que é na fase de recurso, agora o licitante não precisa mais manifestar a intenção motivada. Ele manifesta somente a intenção imediata, mas não precisa mais motivar a intenção do recurso. Eu não sei se isso foi positivo ou foi negativo, mas isso vai dar maior amplitude no direito ao contraditório e à ampla defesa. E os pontos negativos aqui, para vocês verem que não é uma quantidade muito grande, e também depende muito do ângulo de observação de cada um, mas, por exemplo, eu vejo a exigência de atestado de capacidade técnica, uma redação do artigo 67 que deixou muito a desejar. A impressão que eu tenho é que o artigo 67, que fala sobre a qualificação técnica, estabeleceu a regulamentação dos atestados somente para serviços e obras de engenharia. Deixaram fora, praticamente, a comprovação técnica para fornecimento, aquisições, compras. Achei que a redação não foi bem feita. Lógico, para serviços e obras de engenharia não tenho muita discussão, tem alguns pontos só que eu acho que o legislador retrocedeu, especialmente naqueles atestados de qualificação técnica, operacional, que a jurisprudência já não vinha mais pedindo acervo técnico. Agora o legislador, me parece que sim, volta à exigência de acervo técnico nos atestados de capacitação técnico operacional, mas como eu falei, eu acho que esse capítulo ele deixou a desejar em relação às exigências de atestado para licitações de compra de bens. Um outro ponto que eu achei aqui é uma reclamação muito grande do setor privado, ela já vem desde a Lei 8666, é impedir a possibilidade do contratado rescindir unilateralmente o contrato em função de um inadimplemento do órgão público contratante. Eu sei que não é fácil essa matéria, mas em outros países essa possibilidade existe. Do contratado, em função de um inadimplemento da administração pública, ele rescindiu o contrato. Essa possibilidade não existe. O contratado tem direito a uma rescisão em várias hipóteses lá, do artigo 137, parágrafo 2º, mas ele não pode unilateralmente rescindir. Ele tem que pedir, tem que pleitear, e se a administração pública não conceder, ele tem que entrar com uma ação na justiça. Esse ponto, como eu falei para vocês, há uma reclamação da iniciativa privada, do mercado, mas o poder público defende com unhas e dentes que realmente o contratado não pode rescindir unilateralmente o contrato. Dividem-se opiniões, tem vários pontos de vista técnicos, a questão de deixar o contrato, deixar a administração pública refém, por exemplo, de um contratado. Eu acho que esse capítulo poderia ser melhor escrito, dizendo que nas licitações, nos contratos de serviços essenciais, a empresa não poderia rescindir unilateralmente, mas em outros sim. Eu acho que daria para fazer um meio termo aqui, um equilíbrio nessa cláusula. Mas como disse para vocês, há quem critique, há quem elogie o ponto de vista do legislador nesse caso. E um ponto que eu não gostei, eu acho que é um ponto negativo, mas é uma opinião muito pessoal, eu sei que tem pessoas juristas que defendem, é a possibilidade da administração pública exigir a garantia de proposta mesmo na modalidade pregão. Não vejo isso com bons olhos, não vejo, sinceramente. Tá bom, podemos até mencionar que em grandes licitações, um pregão de tamanha importância exigia uma garantia de proposta. Mesmo assim, mesmo nessas licitações maiores, não vejo, mas é uma opinião muito pessoal, é uma opinião de quem já foi gestor público durante 17 anos, eu fui, e desde então atuo no mercado privado, então conheço pontos da administração pública, conheço pontos da iniciativa privada,
e eu não gosto dessa garantia de proposta, mas respeito a opinião daqueles que defendem essa garantia de proposta, mesmo na modalidade pregão. Bom, gente, como nós vimos, eu me estendi um pouquinho, eu gosto de fazer vídeos um pouco menores, mas como vocês viram, eu tive que abordar todos os pontos, e mais uma vez quero agradecer muito a atenção de vocês, e se inscrevam no canal. Se gostarem, mandem um gostei. Se não gostarem, também mandem um não gostei, não tem problema. Quem quiser fazer algumas perguntas, podem mandar. Ficarei muito feliz em responder a todos. Muito obrigado e bons negócios a todos, a tanto gestores públicos quanto ao mercado. Muito obrigado.